Fala rapaziada, mais um vídeo, Mano Phelps aqui. Hoje vamos jogar com esse deckzinho de morteiro. Tô gostando, morteirozinho bait. Vou explicar um pouquinho de cada carta primeiro, porque teve uns videozinhos aí que vi a rapaziada perguntando por que eu faço as coisas. Então talvez se eu falar o porquê que eu uso as cartas no deck, talvez faça mais sentido. Mas é isso. Mano, aqui ó, começar pelas evoluções, as duas evoluções. Morteiro. Faz muita pressão, né? O morteiro consegue fazer muita pressão. Você joga ele ali. Normalmente eu sempre jogo ele para ataque. Morteiro, obviamente, contra corredor, coisas que vem direto na torre, eu uso ele defensivamente. Mas no começo eu sempre tô atacando porque eu quero descobrir o deck do cara, então eu vou jogar o morteiro na ponte porque o morteiro obriga o cara a jogar alguma coisa. Assim como o barril de esqueleto. O barril de esqueleto também sempre obriga o cara a jogar alguma coisa. Você joga ele ali na ponte. O cara, se ele gastar na hora, beleza, você descobriu a carta. Se ele não gastar na hora e esperar ele chegar na torre, ele vai ter um feitiço. Ele pode ter qualquer feitiço aí barato. Então é bom porque você vai descobrindo, dá um danozinho de explosão. E é sempre bom, sempre que possível tiver os dois na mão, comece com eles pra ciclar e você ter sua evolução quanto mais cedo possível, né? Falando das evoluções, morteiro evoluído. O morteiro evoluído defensivo é crime. Não pode, não tem porquê. Assim, é muito rara a situação que você vai ter que vir de morteiro evoluído se tiver uma desvantagem muito grande. Mas normalmente o morteiro ele é basicamente sempre pra frente. Assim como o barril de esqueleto também. A ideia do deck é você ficar fazendo muita pressão. O barril de esqueleto joga ele na ponte lá, deixa o cara se virar, gastar o que ele precisar gastar pra levar, porque é muito esqueleto, é muito dano. Se ele deixa chegar na torre e tá com feitiço, só o dano de queda dos dois barril é muita coisa, então vale a pena, tá ligado? Mas existem situações que os dois vão defensivo, né? Às vezes você não tá sem ciclo, acabou de gastar sua bola de fogo, o cara joga uma horda na ponte, você tem o barril E, você já joga ele. Você pode não jogar ele também, você pode dar tipo esqueletinho e goblin com dardo. Mas aí depende, às vezes você já sabe que o cara tem vinha, sem flecha, então assim... O barril de esqueleto você só joga em cima, ele vai explodir, vai cair os dois, vai dar dano em todo mundo e tá garantido. Aqui, Cavaleiro Herói e o Dardo. São duas coisas que eu tinha que falar. O Cavaleiro ele pode ser o normal, o Herói. Eu tô com o Herói porque eu tenho ele e é melhor. O Cavaleiro é bom, né? Então, se eu tenho Herói, tem que usar. Aqui, Dardo, se você tiver Mosqueteira Herói, você põe a Mosqueteira aqui. Ela é o melhor herói desse baralho. Então, se você tiver um só e for ela, coloque aqui. Se tiver os dois, perfeito. Se você não tiver a mosqueteira herói, joga igual eu, com o dardo aqui. Mas também depende, né? Se tiver a mosqueteira mais upada que o dardo, e você não quer gastar pra upar o dardo agora, quer mais testar o deck, joga de mosqueteira também. Dá pra jogar. Você vai ter que pensar um pouquinho mais nas interações, mas dá pra jogar. Servos é a nossa outra do dano aéreo, muito interessante, muito forte. Normalmente você quer distrair qualquer coisa. Por exemplo, dar um cavaleiro pra alguma coisa irritar no cavaleiro e você dá os servos em cima da coisa pra levar, porque ele tem muito dano de perto, né? Então ele é bom pra matar tanque, matar os mini-tanque, matar uma bruxa, qualquer coisa que você tem que distrair antes. Essa é a ideia. Você só dá um cavaleiro de um lado, a bruxa mira nele e você dá os servos na cara dela. Essas coisas. Tipo, com o executor você não faz isso. O executor você tem que jogar cavaleiro de um lado, servos do outro, porque beleza, né? Essa coisa básica não precisa explicar. Esqueletinho de ciclo, barril de bárbaro pode ser o tronco, se você tiver mais upado, ou sua preferência, os dois tá rodando. Eu prefiro barril de bárbaro para algumas interações, mas é isso. Bola de fogo é o dano consistente desse deck. Tem que ser a bola de fogo, porque ela tá boa no meta por causa de porcos. Muitas interações. Bola de fogo é o melhor feitiço de dano atualmente nesse meta. Então tem que ser ela. E é isso. Vamos aqui ver algumas partidinhas que eu quis trazer. Eu quis trazer duas partidinhas em específico para exemplificar a gameplay do deck. A primeira partidinha que eu quis trazer aqui é essa partidinha contra o TOTS. É uma partidinha contra um deck meio diferenciado, pra mostrar como que eu imponho o meu jogo. Aqui ele começou de lenhador na ponte e eu dei o azar de começar de morteiro também, né? Eu quis impor meu jogo, mas eu não sabia que o cara era maluco. Eu dei esse dardo aqui buscando uma ativação, ele deu um bom zap, então acertou. Conseguiu acertar minha torre, beleza.
Eu queria ativar, então assim, como ele gastou o zap também, eu falei, vou forçar. Forcei ali, descobri que ele tinha tornado, mas ele gastou tornado e exército. Então assim, ele já gastou muito elixir. Eu também gastei bastante elixir pra forçar, mas eu descobri várias cartas do deck dele. Então beleza. Tem um morteirinho já pra pressionar, ele tem que gastar alguma coisa. Deu mosquiteiro, eu vou só dar barril de bárbaro. Beleza. O barril de bárbaro vai dar mais um hit. O lenhador salvou o mosquiteiro de moer pro barril de bárbaro, mas ele perdeu o lenhador, porque ele só jogou um lenhador na ponte. Então aqui eu vou defender ele tranquilo e usar ele de contra-ataque. Cavaleirinho, tranquilo, já fui de barril porque eu sabia que ele não tem nada aéreo a não ser a pirotécnica. Então beleza, ele deu esse tornado ruim. O tornado dele foi bem ruim, então ele teve que gastar o zap. Olha o tanto de elixir que ele gastou pra defender esse barril de esqueleto. Só porque eu joguei ele num contra-ataque junto. Fiz a ativaçãozinha que tem que fazer, né? Se vem pirotécnica sozinho, é obrigação fazer essa ativação. Vale muito a pena, não importa a carta que você perca, às vezes você não vai perder, você só vai tomar um dano. E jogar com a torre ativada dá muita vantagem. Principalmente contra exército, essas coisas. Olha esse Spark na cara dele, não faz o menor sentido. Eu distraí o Spark dele só vai dar um hit e eu segurei esse hit com só os esqueletinhos. Então foi bem tranquilo. Essa habilidade minha não foi das melhores, mas beleza. O meu morteiro forçou, eu passei, já era. Olha os servos, olha o tanto que os servos é chato. Eu joguei os servos já faz muito tempo e eles finalizaram a torre. Dei o barril do outro lado pra finalizar, ele deu um tornado. Eu achei que ele tinha desistido aqui, tá? Eu sinceramente achei que ele tinha desistido, porque ele foi atropelado, foi muito rápido. Então aqui beleza, ó. Fire, deu valor, é Fire. E ele deu esse Spark de trás, eu já sabia que eu ia jogar na defensiva aqui. Então eu dei morteiro, eu já levei uma torre. Eu não preciso ganhar. Eu não preciso ganhar não, né? Eu preciso ganhar. Eu vou ganhar, inclusive. Mas eu não preciso atacar mais. Porque aqui eu já ganhei, eu só preciso acertar a defesa. Eu tenho as cartas pro ciclo dele, eu sei que ele tem. Eu sei que ele tem lenhador Evo. É óbvio, ó, eu vou chamar esse lenhador Evo lá pra cima. Só pra dar tempo de eu ter mais elixir pra defender as coisas. Olha esse predict na pirotécnica. Só que o exército Evo é muito forte, né? Porque eu acertei o predict na pirotécnica e mesmo assim ela continua viva. Mas beleza. Aqui Fire, tranquilo. Beleza, já tinha ganho. Aqui foi a defesa do jogo. Eu sabia que ele ia dar pirotécnica na ponte, porque todo mundo que joga de pirotécnica faz isso, né? O cara joga pirotécnica na ponte. Então ele deu tudo do mesmo lado. As duas evoluções e a pirotécnica. Eu já tava chamando a tropa pra trás com o esqueletinho. Era óbvio que eu ia dar barril de bárbaro para chamar as tropas pra trás de novo, finalizar todos os exércitos e finalizar o general. Só que, como o general tem o escudo, ele nasceu quebrando o escudo, então o escudo, os exércitos do Evo continuou vivo. E eles mataram o meu bárbaro antes do bárbaro conseguir hitar na pirotécnica. Então, assim, eu ainda me compliquei um pouco mais na defesa, mas mesmo assim foi tranquilinho. Vamos pra próxima. Próxima partidinha aqui contra o Old Man, 18. Ele tá jogando com o clássico Recrutas. Um deckzinho que muita gente gosta, muita gente odeia. Então vamos lá. Comecei de esqueletinho de trás, tranquilo. Morteiro na ponte. É isso, gasta alguma coisa. Eu tava com o dardo pré-selecionado porque eu achei que ele poderia ter uma máquina, como não teve. Tranquilo. Essa jaula pra mim é muito boa, porque ele só distraiu, meu morteiro continua ali. E esses porcos dele foi bem do ruim, assim. Mas pior que os porcos dele foi meu posicionamento. Olha isso. Eu juntei minhas duas defesas aéreas que morrem pra flash no mesmo lugar e tomei flash. Esse cara, na teoria, teria uma grande vantagem contra o nosso deck, porque ele tem 3 feitiços. Ele tem barril de bárbaro, bola de fogo e flechas. Então ele tem muita resposta. Aqui ele deu um bom barril de bárbaro. Eu tentei punir ele um pouco, mas o barril de bárbaro pega muito valor. Mas é isso, ó. Eu consegui dar o dano de queda. Tô bem atrás no dano, porque eu tomei nas 2 torres. Mas pensando em uma torre só, 3.000. Essa aqui da minha esquerda, de 3.184 a 3.500, não é tanto. Só preciso derrubar uma torre pra ganhar. Então, eu não tô tão na desvantagem assim. Mas essa aqui que eu tomei mais dano, eu tô bem. Então, vamos lá. Ó, agora, lembra que eu tomei aquela flecha, né, no começo. Eu não vou fazer aquele erro de novo. Eu não vou juntar as 2 cartas que morrem pra flecha junto. Então, ó, eu dei um Goblin aqui atrás e os servos na cara da máquina pra matar, tranquilo. Ó, aqui eu poderia dar um morteiro, mas como eu fiquei com medo que ele poderia ter, vou só ciclar e guardar esse morteiro.
Tá chegando o dobro de Elixir, então vamos lá. Ele deu de novo só o barril de bárbaro. Então ele tá sempre querendo ficar na vantagem de Elixir. Porque quando ele acerta porcos com recrutas, máquina, é difícil. Então eu tenho que tentar evitar. Ó, olha esse time. Esse time foi perfeito. Morteiro Evo na cara contra os recrutas de trás. Mesmo que ele desse recrutas na ponte, o meu Morteiro Evo tinha que ser na cara. É aquilo que eu falei. O Morteiro Evo não pode ir atrás. Se eu jogasse esse Morteiro Evo de trás, olha o tempo que eu ia ter perdido pra começar a bater com ele. Aqui eu errei essa fire porque eu esqueci do Goblin que nasce na torre. E aí a máquina parou pra bater e não tomou a fire, né? Mas beleza, distrai com o esqueletinho e finalizei com os servos. Aquilo que eu falei, distrai e joga os servos lá em cima. Aqui beleza, chamei o brigão lá pra cima só pra não ter problema. Rolei um barril de bárbaro tranquilo e olha o tanto de carta que eu tenho. Mesmo que ele desse flecha, as cartas estão espalhadas, então a flecha não vai pegar tanto valor. Ó, aqui eu dei um morteiro e ele, por sorte, deu as flechas que ainda deu um dano no meu morteiro, mas não era a intenção dele. Aqui, beleza. Esqueletinho pra tancar o barril de bárbaro, deixar o morteiro mais tempo vivo. Vou segurar esse morteiro porque ele pode querer continuar pressionando. Eu achei que poderia continuar a pressão. E aí ele dá esses recrutas que só me ajuda, porque esses recrutas aí já entram na mira do meu morteiro logo. Eu já forcei o meu barril, porque eu sabia que ele netejava. Firezinha na máquina que ele deixou perto da torre e já era. Foi a pressão, foi a pressão. Ele errou esses recrutas de ter jogado ele na cara, porque ele deu valor pro meu morteiro. Mas o que ele mais errou foi ter jogado os recrutas, porque esse é o momento que o recruta dele só pode vir na ponte pra caso eu queira forçar de morteiro. Porque se eu não jogo morteiro, eu tenho muitas cartas rápidas pra forçar ele, e ele gasta 7 de elixir de trás. Eu só ignoro tudo, tá? Tipo, servos com barril de esqueleto. Aí ele taca a flecha, eu taco o morteiro do outro lado. Então eu faço muita pressão, meu deck cicla muito rápido. Então essa é a ideia. A ideia é induzir o cara ao erro. Ele tava com tanto medo do morteiro na ponte que eu tinha acertado da outra vez, que ele quis jogar como que é o nome? Os recrutas os recrutas normais, só que no meio, pra já não ter chance de eu focar na torre. Só que eu não precisava do morteiro, porque eu tenho a minha outra coordenação vitória, que é o barril de esqueleto. Ele foi evoluído, amassou. E é isso, rapaziadinha, o videozinho de hoje foi esse, videozinho de morteiro bait. Vou tentar gravar mais vídeo assim, sei lá, tentando dar uma explicada no deck, explicar o porquê que eu faço as coisas, o porquê das cartas estão ali. Acho que é um conteúdo que agrega ao vídeo, porque a gameplay faz parte a ideia do porquê as cartas estão ali, o que elas fazem, faz parte do porquê eu tô jogando com o deck, né? Então a gameplay, ela é pra demonstrar o que as cartas fazem e como você pode utilizar o deck. Acho que é isso. E um salve do mano. Corinthians!